em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Você um bom dia! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, ele conosco, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes, professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez, estamos juntos para a gente falar sobre as dúvidas dos ouvintes, falando sobre direito previdenciário. E você fique à vontade, tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje do Cláudio de Itapipoca, participando pelo nosso Instagram. Sofri uma lesão de LCA, o ligamento do joelho, jogando bola. Eu posso conseguir algum benefício diante disso? Eu tenho 32 anos. Olha, depende se está contribuindo com a Previdência, né? Se estiver contribuindo, vai ter direito sim, porque está incapaz, né, de trabalhar. E vai ter direito ao auxílio-doença, até que foi um acidente, não tem carência, não vai precisar ter as 12 contribuições antes da incapacidade, mas precisa estar contribuindo. Ok, muito obrigado pela participação, aguardando você no nosso WhatsApp com a sua pergunta. Agora tem a pergunta do Igor, em Fortaleza. Tenho 51 anos e trabalho por conta própria, em um lava-jato há 30 anos. Quando posso me aposentar? 30 anos, ainda precisa ter ou a pontuação com 35 em diante, para ter a regra de pontos, né? Ou a idade mínima, que também precisa ter 35 anos. Mas se ele estiver contribuindo se ele contribuiu durante esses 30 anos, ele tem 51 anos de idade, dá certo? Ele consegue a pontuação? Não, é isso. Para contar como tempo de regra de transição de tempo de contribuição, precisaria ter no mínimo 35 anos para começar a contar a relação da pontuação e da idade mínima. Uhum. Então, ele nesse caso ainda precisaria ter, sem as regras de transição, precisaria ter a idade de 65 anos de idade para poder se aposentar. Somente com 65, então. Ô Igor, abraço para você. A Carla Queiroz participa com a gente. Trabalho como pintora há 21 anos. Tenho 47 anos. Quando posso me aposentar? Só com 15 de contribuição no mínimo, 65 anos de idade. 65 anos de idade, ok. Abraço, muito obrigado. O José Ayrton em Canindé. Sou agricultor e tenho 53 anos de idade e eu gostaria de saber se com 60 anos eu me aposento. Quanto tempo de contribuição? Ele é agricultor, professor, tem 53 anos. Só com 60 de idade. O agricultor com 60 anos de idade e 15 anos de comprovação da atividade rural. Marcos, aproveitando essa pergunta, certo. Houve também uma pergunta de um advogado amigo meu que mandou de uma pessoa que mandou uma pergunta para ele. Eu queria aproveitar aqui, né? Ok. Que ele é funcionário da prefeitura e nas horas vagas e também no fim de semana trabalha na roça. Certo. Tem ADAP, tem documentação rural e perguntou se ele poderia se aposentar na atividade rural também como agricultor aos 60 anos de idade. Então a gente respondeu logo que não, né? Porque o agricultor ele precisa ter os 15 anos de trabalho na atividade rural, 60 anos de idade, mas viver dessa atividade, né, como exclusivamente. Ele não poderia ter outra renda como servidor público, municipal, aí ele já vai se aposentar pela prefeitura. Então ele não se enquadra nas regras do segurado especial que precisa viver exclusivamente dessa atividade rural. Professor Paulo Bacelar, uma questão aqui.
o agricultor com 60 anos e tendo a comprovação de atividade na agricultura por 15 anos, ele se aposenta, é 60, né, professor, o homem? O homem, 60 anos de idade, com 15 anos de trabalho rural. Certo. Aí, a partir dos 60 anos, ele com a aposentadoria rural, ele abre uma empresa, um comércio e começa a contribuir novamente. Com 75 anos de idade, ele terá 15 anos de contribuição. Mas agora é a partir de 20, né, professor? Não, mas aí ele não pode Não ter pode outra... acumular, né? Ele não pode ter outra aposentadoria. Certo, essa era a dúvida, né? Porque ele Mesmo já sendo con- aposentado como Certo. rural, é do mesmo regime geral de previdência. Ah, sim. E só pode ter uma aposentadoria no regime geral de previdência. Certo. Então, ele trabalhando como empresário, ele será obrigado a contribuir, mas não terá Não direito à nova aposentadoria. Não acumula aposentadoria. Ok, esclarecido. Só para finalizar a questão aqui, a contribuição mínima é 20 anos agora, né? Isso. E outra coisa, Marcos, mesmo que essa nova aposentadoria dele seja mais vantajosa, seja um valor maior, ele também não poderia trocar Não essa pode aposentadoria nova com a do segurado especial, né, do trabalhador rural, que é de um salário mínimo fixo. Ele não pode trocar essa aposentadoria. Isso já foi decidido até no limite aí do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? Então não pode nem trocar a aposentadoria, nem você fazer uma nova contagem de aposentadoria com novas contribuições após a aposentadoria. Isso só poderia ser possível se viesse uma lei que alterasse essa regra. Tá certo, então, esclarecido para você que acompanha o nosso programa. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode entrar em contato com a nossa produção. WhatsApp 859-9273-4353. Pergunta que vem agora de São Paulo. O João Bosco participa conosco. Tenho 57 anos e 34 anos de contribuição. 57 de idade e 34 de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ele é vigilante, professor Paulo Bacelar. Olha, o vigilante ele ainda está em discussão no STF também. Se o vigilante tem direito à aposentadoria especial, né? Vigilante armado e desarmado. Então ele teria direito se tivesse 25 anos de contribuição como vigilante e 60 anos de idade. João em Camucim. Olá, João, seja bem-vindo. Fui diagnosticado com artrose na coluna, diminuição das vértebras entre 5, 6 e 7. E eu tenho direito a algum benefício? Eu tenho 40 anos de idade. Ela tem direito se estiver contribuindo, né? Sempre eles falam, o ouvinte ele está falando muito da idade, né? Mas precisa dizer que está contribuindo com a Previdência, qual é a forma que está contribuindo, para a gente poder saber se ela tem direito ou não. Mas se ela estiver contribuindo com a Previdência, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Tá certo, então. Edson, em Aracati, trabalhei por 4 anos de carteira, fui dispensado, eu tenho que fazer uma cirurgia de hérnia. Eu tenho direito a algum benefício? Ele foi dispensado há pouco tempo, professor Paulo Bacelar. Sim, se ele estiver incapaz, né, depois da cirurgia, um atestado médico, do local disser que ele está incapaz de trabalhar, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Mesmo desempregado, porque o desempregado ele ainda continua na qualidade de segurado até 2 anos após a sua demissão. Ok, então, abraço para você, Edson, a todos aí de Aracati. A Francisca, em Fortaleza, enviou a seguinte pergunta. Eu tenho 17 anos de contribuição, tenho 2 anos de PCD. Quando irei me aposentar? Ela tem 57 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Eu acho que ela tem que esperar a idade, já tem os 17 anos de contribuição, que é a idade mínima, mesmo como PCD, ela só vai se aposentar com 62 anos de idade, porque não vai ter a vantagem da aposentadoria da pessoa com PCD, que é de 55 anos de idade, é uma mulher, mas tem que ter 15 anos como PCD, o que ela não vai ter, né? 15 anos como PCD. Então ela vai ter mesmo se aposentar aos 62 de idade, que já está pertinho. Tem 57 a idade dela se ela hoje? tivesse, nesses 17 anos, se ela tivesse 15 anos no mínimo como PCD, aí ela já teria direito à aposentadoria. Direito. Mas agora tem que aguardar os 62, então? Aguardar os 62, porque ela não vai ter 15 como PCD. Ok, ela tem 57, então menos de 5 anos para você, Francisca. Oderme, em Baturité. Trabalhei 5 anos de carteira assinada, agora sou MEI, pago há 5 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Tenho 52 anos.
Ela tem quantos anos? 52 anos, professor Paulo Bacelar. E quanto de tempo? Ela tem 5 anos de carteira assinada e paga MEI há 5 anos. Tem Pronto, 10, então, né, no total. É fácil, Marco. Paga MEI, ela vai só se aposenta com idade. Com 62 anos de idade para mulher, 65 anos de idade para o homem, tendo que ter os 15 anos de contribuição. Francisco, em Baturité, queria saber quanto tempo leva para um juiz dar a sentença de um benefício de salário maternidade. A média, professor, tem uma média de tempo, sim? Para quê? Para o salário maternidade? A média, o salário maternidade, ele quer saber o valor do salário maternidade? Não, a média de tempo. Quanto Sim. tempo leva para o juiz dar a sentença do benefício? O benefício já sendo indeferido pelo INSS, quando você entra com a ação na justiça, esse benefício ele pode demorar de ser julgado, dependendo da vara em que está tramitando o processo. Mas em média de 6 meses a 1 ano ainda para a conclusão do processo integral. Se tiver até 1 ano, tá dentro do prazo, né? Isso. Tá certo. A Neuma em Icó participa conosco. Olá, Neuma. Gostaria de tirar uma dúvida, é sobre o meu irmão. Ele trabalhou desde a adolescência na roça com meu pai e meus irmãos. Hoje ele está com 60 anos e tem 25 anos de firma. Eu gostaria de saber se com o trabalho da roça, com o tempo de serviço na firma, ele pode pedir a aposentadoria. É em São Paulo que ele vive hoje. Eu gostaria de saber porque ele quer vir embora para o Ceará, ele quer vir morar no Ceará e ele está com 60 anos de idade hoje. Professor Paulo Bacelar. Sim, ele pode se aposentar somando o tempo rural com o tempo urbano para fechar os 15 anos. Ele tem um tempo rural de 8 anos e tem um tempo urbano de 7 anos. Então ele pode somar, dar os 15 anos, mas aí ele vai ter que ter a idade do trabalhador urbano, que é de 65 anos de idade. Então ele tem que se aposentar aos 65 de idade. Certo, tem que aguardar então a idade aí, os 65 anos, Neuma. Giovanni em Sobral, sou caminhoneiro, tenho a carteira assinada como motorista carreteiro. O que fazer para ter a aposentadoria do teto? Eu tenho periculosidade há 10 anos. Quem trabalha como motorista tem tempo especial, professor Paulo Bacelar? E ele, o Giovanni, ele tem 46 anos. Não, só sendo motorista, não. Não tem direito a nenhuma aposentadoria especial mais por atividade. A aposentadoria especial por atividade, ela extinguiu em 28 de abril de 95. Então, ele pode ter algum agente nocivo, como ruído, por exemplo, fumaça. Se tiver um PPP dizendo que ele trabalha sobre condições ambientais que causem mal à sua saúde, ele pode dar entrada numa aposentadoria especial, mas aí teria que ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Tá certo, então. Um abraço para você, Giovanni. Deolinda, em Cascavel, participando conosco. Olá, abraço, seja bem-vinda, Deolinda. Ela tem 77 anos, ela é pensionista, nunca contribuiu. Ela gostaria de saber se tem como ela se aposentar, professor Paulo Bacelar. Tem, mas ela precisa contribuir, né? Mesmo ela sendo pensionista, ela vai poder acumular a sua aposentadoria com a sua pensão por morte, que ela já recebe, né, pensionista, mas ela precisa contribuir durante 15 anos para se aposentar após completar os 62 anos de idade. Ela tem que ter os 15 anos de contribuição e começar a contribuir agora. Abraço para você, Deolinda. Muito obrigado pela participação. O Edson em Aracati, ele envia a seguinte pergunta: trabalhei por 4 anos de carteira, fui dispensado, eu tenho que fazer uma cirurgia de hérnia. Eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Sim, se a hérnia tiver uma incapacidade, depois da cirurgia, tiver uma incapacidade para o trabalho, se ela estiver contribuindo com o INSS, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, abrindo esse bloco agora com a pergunta da Mariana em Apuiarés. Eu gostaria que o doutor Paulo Bacelar me tirasse uma dúvida. A pergunta dela, professor Paulo Bacelar. A dúvida é da cunhada dela, que apareceu uma mensagem dizendo que o benefício do filho da cunhada dela foi suspenso, sendo que o benefício foi concedido na Justiça Federal. A cunhada dela ainda está aguardando a liberação do pagamento
pagamento. Ela entrou em contato com a advocacia. Segundo eles, o INSS não comunicou para o advogado sobre a liberação do pagamento. Por esse motivo que o benefício foi suspenso. Nessa situação, o que ela deve fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, é simples, é porque como o advogado não viu que o benefício foi implantado, passou o prazo dela receber o pagamento e o benefício foi suspenso exatamente por falta de saque. Ela deve requerer no meu INSS mesmo o pedido de recebimento de benefício não recebido, pagamento de benefício não recebido, porque aí ele será restabelecido e o INSS irá fazer o pagamento desses meses que não foram recebidos. Ela pode fazer isso no próprio meu INSS com a senha dela do meu INSS, ou a senha Gov que ela tiver. É um processo que não é muito complicado, né, professor? Não, é um processo administrativo, dá para resolver isso sem precisar ajuizar uma ação. Ok, então, abraço para você, Mariana, a todos aí de Apuiarés. O Mário participou com a gente, não colocou aqui a sua cidade. Da próxima vez, Mário, por favor, coloque aí o município de onde você está ouvindo o nosso programa. Já o meu pai, é a pergunta do Mário, professor Paulo Bacelar. O meu pai sempre trabalhou como comerciante e era MEI. Ele atualmente recebe benefício do BPC, mas ele poderia se aposentar com as contribuições de notas fiscais? Precisaria ter as contribuições de 15 anos, mas se ele não fez na época, a contribuição como autônomo, ela não vai contar para a aposentadoria dele agora. Mas ele sendo empresário, não como MEI, mas se fosse empresário, teria uma chance de ele ter uma comprovação da atividade dele e ser reconhecido o tempo dele como empresário. Mas como MEI, ele contribuindo agora os meses em atraso, não serão contados para aposentadoria. O que ele deve fazer? Saber quanto tempo ele já contribuiu para fazer uma nova contribuição para frente, para completar os 15 anos e ele poder trocar. E sim, nesse caso, ele pode trocar o BPC pela aposentadoria. Se ele já tiver completado os 15 anos de contribuição, ele pode pedir a aposentadoria e o BPC dele será acessado. Somente dessa forma ele pode ter a aposentadoria. Eu gostaria de saber como ela faz para dar baixa no sindicato, faz 25 anos que ela paga a taxa no sindicato e é altíssimo. E quando ela for se aposentar, ela teria que ter as provas como agricultora. Professor Paulo Bacelar, é a pergunta da Marciana em Santa Quitéria. Acredito que seja para uma parente dela ou mãe, né, professor? Olha, a contribuição para o sindicato, ela não vai dar direito à aposentadoria. Ela pode ajudar na questão das provas, mas não vai dar direito plenamente. Ela precisa ter provas rurais, independentemente dela ser sindicalizada ou não. Então, se ela não quer mais ser sindicalizada, se ela quer dar baixa no sindicato, basta ela ir ao sindicato e pedir o cancelamento da sua inscrição. Cláudia em Icó, tenho 55 anos de idade, 28 anos de contribuição, sou funcionária estatutária. Eu gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. Ela precisa ter 62 de idade, no mínimo 15 de contribuição. Com 30 anos de contribuição, ela vai ter 57. É possível que ela também se aposente nessas condições. 30 anos de contribuição com 57 anos de idade. Então, se a lei do município tiver a regra geral, ela pode se aposentar com 57 anos de idade. Antônia, em Ubajara. Olá, Antônia. Tenho 54 anos, meu marido tem 58. Eu tenho um BPC. Quando ele aposentar, vai cortar o meu benefício? Eu sou casada no civil, professor Paulo Bacelar. Se ele for aposentado com um salário mínimo e tiver 65 anos de idade, ela não terá nenhum problema com o BPC dela. Margarida, em Guaraciaba do Norte, eu pago MEI há 10 anos, mas devido a uma pensão que recebo, eu deixei de pagar, pois falaram que eu não iria me aposentar. Está com 5 anos em atraso e eu estou com 59 anos de idade. Se eu continuar pagando, atrapalha a minha aposentadoria? Não, ela tem que continuar contribuindo para completar os 15 anos de contribuição. Certo. Ela não pode pagar o atrasado, que não adianta nada, mas ela vai pagar daqui para frente.
Ok, então, um abraço para você, Margarida. Cleiton em Fortaleza, tenho 35 anos de contribuição, eu faço 60 anos em 2025 agora, nesse ano. Quais as etapas para a aposentadoria? Aí ele deixa um detalhe aqui, 7 anos trabalhando como segurança, a insalubridade ou periculosidade conta algum mês ou ano a mais no cálculo da aposentadoria? Eu me enquadraria na opção de idade mínima. Quais os passos para dar entrada? Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Cleiton, ele tem 35 anos de contribuição e vai completar 60 de idade. Ó, ele tendo 30 de contribuição com tempo especial até 2019, até 13 de novembro de 2019, ele pode ter um acréscimo nesses 35 anos. Até 2019 pode converter o tempo especial em comum. E aí ter mais tempo na hora do requerimento. Ele precisa ter hoje 101 pontos, né? Ou 64 anos de idade. Ele tem quantos anos de idade, Marcos? Ele vai completar 60 anos, professor. 60 anos. Então ainda não teria direito à idade mínima. Mas na pontuação, 60 com 35 dá 95 pontos. Precisaria ainda ter mais 6 pontos. É possível que com a conversão do tempo especial em comum, aumente esses 6 pontos, ele possa ter direito à aposentadoria, porque aí fecharia os 101 pontos. Você que tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, vamos a Santa Quitéria agora, atendendo a nossa ouvinte, a Josilane. Pago o INSS no código 1929 e vi que tenho que validar as contribuições. Eu fiz o requerimento e está em análise. A minha pergunta é, se não for aprovado o requerimento, eu perco tudo que paguei como dona de casa? Aquela pessoa que contribui como dona de casa no código 1929, ela realmente pode contribuir a menos, né? Pagar 5% do salário mínimo, mas essas contribuições realmente precisam ser validadas. Essa validação pode ser feita tanto na época da aposentadoria, quando ela for pedir a aposentadoria, como ela pode pedir agora, se ela quiser validar antes do pedido da aposentadoria. Essa validação vai depender do servidor analisar o CAD único, se ela está cadastrada no CAD único, se esse CAD único foi atualizado durante 2 anos, no mínimo 2 anos, do período todo que ela contribuiu, e se ela tem alguma renda declarada lá no CAD único, renda dela própria. Pode ter a renda familiar, mas a dela não pode, tem que ser 0. Então, se tiver algum período que não for validado, aí ela vai perder essas contribuições que ela pagou, mas ela pode validar essas contribuições pagando a diferença de 5% para 11%, que é o plano simplificado de previdência, que é de 11%. Então, ela vai pagar 6% sobre o valor do salário mínimo para poder validar essas contribuições, caso o servidor não valide algum período ou todo o período que ela pagou nessas condições de dona de casa. Raquel, em Quixeramobim, meu padrasto tem 45 anos, está com 3 vezes que ele vai para a perícia e o perito sempre nega, mas ele tem direito de ir atrás de um advogado, ele tem um problema na perna, professor Paulo Bacelar. Nesse caso, como é que ele deve fazer, professor? Sim, nesse caso ele não precisa esperar o INSS em recurso ou revisão. Ele deve sim procurar logo um advogado, que em casos de auxílio-doença negado é bom, a melhor maneira é procurar um advogado para ajuizar a ação de restabelecimento, de concessão ou restabelecimento desse auxílio-doença que foi negado. José Batista, em Aracoiaba, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O meu pai, funcionário público municipal da cidade de Aracoiaba, hoje ele se encontra com 59 anos e 8 meses de idade e tem 39 anos e 7 meses de contribuição. Eu gostaria de saber se ele já pode pedir a aposentadoria. E a prefeitura tem o seu regime próprio, professor Paulo Bacelar. Qual a idade dele, Marcos? Ele tem 59 anos, professor. 59 com 39 de contribuição, quase 40, né? Exato. Aí precisa ver a regra da aposentadoria do regime próprio de lá, porque o certo seria ele ter 60 anos de idade com 35 de contribuição. Como ele tem quase 60, né, mas tem 39 de contribuição, precisaria ver se lá tem alguma pontuação para dar direito a ele aposentar antes dos 60. Mas, em regra, ele terá que ter 60 anos de idade.
E mesmo se ele tiver que ir com essa regra, se aposentar com essa regra aí, tá perto, né? Ele tem 59 anos, tem quase 60 já, faltam poucos meses aí para completar os 60. Pode ser que faça 60 até nesse ano mesmo, né? O Luciano em Icó participa conosco. Sou pensionista há 20 anos, tenho 48 anos de idade. Abri uma empresa em 2010, só que durante esse período eu parei de contribuir ao INSS. Em 2018 eu voltei a contribuir. Eu queria saber se o tempo que eu parei eu tenho que contribuir. Professor Paulo Bacelar. Não pode, a não ser que precise para contar para tempo de contribuição. Mas se for para fechar o tempo de 15 anos que é necessário de carência para aposentadoria, aí ela não pode contribuir para trás, não, tem que ser daqui para frente. Maria de Lourdes, em Baturité, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sou agricultora, tenho 51 anos e tenho toda a documentação de agricultura, como garantia safra e também papel da semente. Eu recebo todos os anos, mas eu gostaria de perguntar, porque eu trabalhei no mês de janeiro de 2023 a outubro de 2000, ou melhor, no mês de janeiro de 2003 a outubro de 2003. Todas as vezes que eu puxo, o meu CNIS acusa que eu trabalhei na prefeitura. Será que vai ter algum problema? Vai atrapalhar a minha aposentadoria? Eu dizer também que daí para cá, em 2007, eu tirei um auxílio-doença como agricultora. Não teve nenhum engano. Professor Paulo Bacelar, no caso dela, pode atrapalhar esse período que ela... Pode, agora ela tem que saber em 2003? Se esse período ela não trabalhou na prefeitura e consta no CNIS o período que tem um período lá de prefeitura, ela deve pedir a exclusão desse vínculo. Não sendo dela, ela deve comprovar que não é dela, né? Apresentar a carteira de trabalho, que não existe essa anotação, e ela pede através do meu INSS. Aliás, nesse caso ela deve pedir através do 135, do telefone 135, onde ela vai pedir a exclusão do tempo de contribuição referente a esse período, porque senão pode atrapalhar assim a aposentadoria dela. Francisco Ézio, em São Benedito. Sou casado na união estável com uma professora. Eu tenho um benefício social chamado Bolsa Família. Será que se eu me colocar na renda dela prejudicará o meu benefício por conta que ela já tem salário, professor Paulo Bacelar? Olha, para ter direito ao salário família, o CAD único ele tem que estar atualizado. E ele morando com a sua companheira, né, estando em união estável, ele deve colocar ela no CAD único, sim, né? Deve colocar, porque senão pode ocorrer em uma irregularidade do benefício e ele ter até que devolver valores. Então, ele precisa atualizar o CAD único e colocar ela no grupo familiar, e a renda dela irá, sim, ser analisada para saber se ele ainda tem direito ou não ao Bolsa Família. Professor Paulo Bacelar pergunta agora da Edneuza, em Fortaleza. Sou concursada há 23 anos pelo município no cargo de auxiliar operacional de serviços gerais. Trabalho em uma escola. Eu tenho 59 anos de idade e já trabalhei 4 anos e 8 meses em uma empresa privada. Eu gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. Ela tem 59 anos de idade, professor Paulo Bacelar. E quanto de contribuição? Ela tem 23 anos de contribuição como auxiliar operacional de serviços gerais. Ela precisa ter 62 de idade, independentemente aí do tempo, que ela precisaria ter 30 para se aposentar com 57. Mas não tendo 30 anos, ela vai ter direito à aposentadoria aos 62 de idade. O Cláudio, em Quixadá, participa com a gente. A mensagem dele é a seguinte: Luzenor e Dr. Paulo Bacelar, eu moro em Quixadá e todos os sábados eu e minha esposa estamos ouvindo sempre na audiência do programa de vocês pela Agora FM de Canindé, professor Paulo Bacelar. Que maravilha, hein, professor? Olha, que bom, hein? A gente está sempre aí tendo contato com pessoas aí em Canindé, alguns amigos, clientes. Então, a Canindé é uma cidade aí que eu tenho muito respeito e também amizade com o pessoal do INSS, com a Conceição, com os servidores lá da cidade de Canindé, onde tem aí a estátua do São Francisco. Eu estou sempre indo lá também quando passeio de moto. Ok, abraço para você, ô Cláudio, obrigado pela mensagem, viu?
Professor Paulo Bacelar, tem um outro convite aqui do Elias Chaves, em Jaguaribe. Ele mandou uma mensagem pelo YouTube dizendo o seguinte: visite São João do Jaguaribe, professor Paulo Bacelar, tire fotos. Já estive lá, já tirei lá, foto professor? da prefeitura, já Que tirei maravilha. foto da igreja. Tem uma igrejinha azul lá, né? Uma igrejinha também que é antes da entrada da cidade. Já estive lá em São João do Jaguaribe e fui muito bem recebido lá e voltei aí com boas impressões aí da cidade. Muito bom. Olha só que bacana. Abraço pra você, ô Elias. Abraço a todos aí de Jaguaribe. Valeu, muito obrigado, viu? São João do Jaguaribe. Muito obrigado pela mensagem aí a todos de São João do Jaguaribe. A Adriana Ferreira aí, participando conosco. Sou agricultora e tomo medicação antidepressivo e também pressão alta. Eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Sim, se tiver o atestado médico atestando que está incapacitada para o trabalho, o trabalhador rural tem direito ao auxílio-doença. Participação agora da Solange pelo YouTube. Eu queria saber se quando o juiz concede o benefício de aposentadoria e sai o atrasado, os meses que foi negado ou os anos atrasados, eles são pagos, professor Paulo Bacelar? Sim, eles são pagos desde a data do requerimento do benefício, se foi assim que a sentença decidiu. Então recebe todo atrasado. A Roseli participando pelo nosso Facebook. Como faço para dar entrada na aposentadoria do meu marido? Tem que ter 65 de idade e pelo menos 15 de contribuição, né, professor? Exatamente, tem que contribuir durante 15 anos. Né? Quem entrar agora tem que ser 20, mas quem já estava contribuindo tem que ter 15 anos de contribuição no mínimo e 65 anos de idade. Gorete Freire Matos, participando também pelo Facebook. Bom dia, Luzenor de Oliveira, professor Paulo Bacelar, a mensagem da Gorete. Esse programa é show, manda aí um alô pro Xavier e também a Letícia em Iguatu. Abraço então, professor Paulo Bacelar, pro Xavier e a Letícia na audiência do nosso programa nesta manhã. Muito obrigado. Um abraço aí para Xavier, Letícia, todos aí de Iguatu. Que eu tô sempre indo aí também no Motofest de Iguatu, que é o melhor Motofest aí do estado de Ceará. E esse ano também estarei lá presente. Em maio, hein? Estarei lá presente. Antônia Chaves, tenho 30 anos de contribuição, 60 anos de idade, eu já posso me aposentar? 30 anos de contribuição, 60 de idade. Quem é, homem ou mulher mesmo? É Antônia Chaves, Antônia. professor Paulo Bacelar. Não, ainda precisa ter 62. Porque mesmo que ela tenha 30 anos, ela precisaria ter 50. Não, ela já tem direito, Marcos. Tem que ter, esse ano, em 2025, 59 anos de idade, com 30 de contribuição, que é a regra da idade mínima. Então ela já teria direito à aposentadoria, não precisaria ter os 62 de idade. Somando aí os 90 pontos, já tem Não, direito? não é pontuação, é a idade mínima. A idade mínima. 69 de idade, esse ano em 2025. Como assim, professor? 69? Desculpa, 59 de idade. 59. A mulher, Certo. 59 de idade, 30 de contribuição. O homem, 64 de idade, 35 de contribuição. Essa é a regra da idade mínima. Certo. Não é a regra da pontuação. A regra da pontuação é outra. Sim. Então são 4 regras de transição. Então, essa é a regra da idade mínima. Então, que nessa regra aí, ela já tem direito, então. Já tem direito. Ela teria que ter 59 de idade com 30 de contribuição. Olha aí que notícia boa, hein, Antônia? Vamos comemorar, hein, Antônia? Abraço pra você, muito obrigado pela sua participação. Ela já pode dar entrada segunda-feira mesmo, né, professor? Já Não, pode... pode dar entrada hoje. Hoje pode? Hoje, sábado, domingo, pode dar entrada a hora que ela quiser. Olha aí que beleza, Antônia. Abraço pra você. Felicidades. A Fátima Silva participando pelo Facebook. Meu pai faleceu há 11 anos e minha mãe há 5 anos. Somos 11 herdeiros e só um se apossou de tudo. Isso está certo? É a pergunta da Fátima Silva, professor Paulo Bacelar. Não, se não foi através de um inventário judicial, né, se ele se apossou sem um inventário, não está certo, ele deve procurar os seus direitos. A Maria Martins, em Aracoiaba, participa. Tenho 54 anos de idade e sou professora. Com quantos anos eu posso me aposentar?
Com 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. O meu xará, o Marcos Antônio, em Juazeiro do Norte. Olá, Marcos. Participando pelo Instagram. Tenho 49 anos de idade e 28 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Professor Paulo Bacelar, Aí é 49 fácil, de idade e 28 de contribuição. Aí não tem nem perigo, Marcos. A idade mínima é 65 anos de idade para todo mundo. Raquel, em Milhã. Meu esposo tem 51 anos de idade, ele é agricultor. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Ele pode conseguir algum benefício ou se aposentar, professor Paulo Bacelar? Pode, mas precisa ter um acompanhamento médico e um atestado médico atestando que ele está incapacitado para trabalhar no momento. Bruna Medeiros, em Calcaia. O meu filho tem 13 anos e tem escoliose agravada. Posso conseguir algum benefício para ele? Ele tem escoliose, professor Paulo Bacelar. Depende do laudo, né? O laudo médico precisa ter aí uma análise do médico para saber se a doença da pessoa está incapacitando para o trabalho. Pergunta do Renato, em Fortaleza. Tenho 37 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Vai demorar um pouquinho, né, professor? 37. Vai 37 de idade. E 12 anos de contribuição. 37 de idade e 12 de contribuição. Só os 65, né, aí professor? só 65. Aí não tem jeito. Começou a contribuir agora ou há pouco tempo, aí só vai dar mesmo a idade mínima de 65 anos. Maria das Dores, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, a pergunta dela. A minha neta tem 15 anos e está com transtorno de ansiedade e ela é depressiva. Eu vi que pessoas que estão com isso podem conseguir um benefício. É verdade isso? Se sim, qual seria esse benefício, professor Paulo Bacelar? Pessoas que o quê? Pessoas que têm transtornos de ansiedade e pessoas depressivas. Sim, qualquer doença, não importa qual a doença, não existe um rol específico de doenças. Qualquer doença que torne a pessoa incapaz de trabalhar, incapaz de exercer sua atividade laboral, ela tem direito ao auxílio-doença. Participação agora da Micaela, em Banabuiú, participando pelo nosso Instagram. Tenho 45 anos de idade e trabalho em um comércio há 12 anos. Quando posso me aposentar? 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher. Jorge Augusto, em Maranguape. Professor Paulo Bacelar, como funciona a lei de aposentadoria para quem é pedreiro? Eu tenho 52 anos de idade, sou pedreiro desde os meus 20 anos. Tenho muitas dores e eu estou que não aguento mais, professor Paulo Bacelar. É a aposentadoria que é a geral, né? A pessoa vai se aposentar com 65 anos de idade, com 15 de contribuição. Se ele está incapaz para trabalhar permanentemente, não consegue mais trabalhar, tem dores, tem problemas de saúde que impeçam de trabalhar, ele pode se aposentar por invalidez. Mas o importante é que o pedreiro que trabalha por conta própria, aquele que trabalha na empresa, carteira assinada, ele está tranquilo porque ele está protegido pela carteira. Mas quem é autônomo, quem trabalha por conta própria, precisa ter a consciência que tem que contribuir todo mês para poder ter garantido a ele a aposentadoria. E nesse caso, uma aposentadoria mais antecipada por ser uma aposentadoria por invalidez, né? Então ele precisa estar contribuindo com a Previdência para poder se aposentar. A Maria Antônia, em Fortaleza, participa conosco. Meu filho de 12 anos foi diagnosticado com lúpus. Ele pode conseguir algum benefício, professor? Também, se ele tiver, só que ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos. 12 anos, então ele precisa ter aí a avaliação médica para ter direito a um BPC. E aí precisa ver se a família tem a renda menor do que 1/4 do salário mínimo. A renda da família tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta agora da Cláudia, em Juazeiro, professor. A minha filha foi diagnosticada com uma doença e ela ganha um benefício desde 2012. Atualmente ela tem 20 anos e ela gostaria de trabalhar. Caso ela trabalhe, ela perde o benefício, professor Paulo Bacelar? Ela tem quantos anos? Ela tem 20 anos agora. Ela recebe o benefício desde 2012. Se ela trabalhar, ela deixa de ter necessidade daquele benefício, né? Não necessariamente vai perder, mas vai ser analisada a nova renda familiar. Pedro Miguel, em Fortaleza. Olá, Pedro. Tenho 31 anos de idade e trabalho como barbeiro há 12 anos. Quando posso me aposentar? Com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade.
O Ronaldo em Itapipoca participa pelo nosso Instagram. Trabalho como caminhoneiro. Eu tenho 56 anos de idade, 31 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? 65 de idade, precisa ter. O Matheus Rafael, professor Paulo Bacelar, em Flecheiras. Tenho 59 anos de idade e sempre paguei tudo certinho. Já fiz toda a documentação da aposentadoria. Eu continuo pagando ou paro de pagar e espero me aposentar? Não, é importante continuar contribuindo para não deixar, não perder a qualidade segurada. É importante continuar contribuindo. Marilene em Calcaia, seja bem-vinda, Marilene. Professor Paulo Bacelar, meu filho sofreu um acidente de bicicleta quando ele tinha 9 anos e ele perdeu um olho. Acabamos por optar dele colocar um olho de vidro. Atualmente ele tem 14 anos. Ele pode ganhar algum benefício, professor Paulo Bacelar? Se ele está contribuindo com a Previdência, pode ser que ele receba até uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um auxílio-acidente. Depende da forma como ele contribui. O Rian Carlos, em Itapiúna, envia a seguinte pergunta. Tenho 2 hérnias de disco, sofro com dores na coluna há muito tempo. Eu tenho 48 anos de idade e o médico me deu os laudos que preciso. Eu posso encaminhar para uma aposentadoria? Sim, pode. Se tiver o laudo, com atestados, com laudos, exames, mostrando que está incapaz para o trabalho, pode dar entrada sim na aposentadoria. Gabriela em Fortaleza, meu tio tem 51 anos de idade e ele nunca contribuiu. Ele ainda pode se aposentar? Como é que ele deve fazer, professor Paulo Bacelar? Começar a contribuir agora, se aposenta daqui a 15 anos. Não é 51, vai ter 66, né? Exato. Então está na hora mesmo de começar a contribuir. Ele pode ir no site do INSS e gerar a guia de contribuição previdenciária dele. Professor Paulo Bacelar, mas 66 não seria 20 anos se ele começar a contribuir hoje? É verdade. Então, se ele nunca... É verdade, Marcos. Você está esperto hoje, hein? Se nunca contribuiu, teria que ser 20 anos mesmo. Aí não é 15, né? Seria 20 anos. Aí com 71, mesmo né? assim, teria que começar a contribuir agora, imediatamente, para poder ter direito a alguma aposentadoria. Tereza em Calcaia, tenho 49 anos de idade e contribuo há 9 anos. Quando posso me aposentar? Sim, continuar contribuindo para fechar os 15 e ter direito à aposentadoria quando fizer 62 anos de idade. Tem que completar os dois, 62 de idade com 15 anos de contribuição. A Andréia é de Iguatu, professor Paulo Bacelar, enviou a seguinte pergunta. Tenho 2 filhos de 9 e 7 anos que sofrem com bronquite. Eu posso conseguir algum benefício para eles? Não. Aí tem que ver se o laudo médico, a questão do BPC, da incapacidade, do impedimento de longo prazo, teria que analisar bem direitinho sobre... Aí, olhando os atestados médicos e os laudos, a gente vê a possibilidade de um BPC, mas eu acho difícil. Márcio Nóbrega, em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade e 27 anos de contribuição. Eu já posso dar a entrada da minha aposentadoria, 58 de idade e 27 de contribuição, professor? Não, ainda não. Precisa ter os 65 de idade nesse caso. Participação agora, professor Paulo Bacelar da Antônia, na cidade de Cedro. Tenho uma criança autista, começou a receber o BPC e o meu Bolsa Família diminuiu pela metade. Aqui em minha casa somos 6 pessoas. Eu posso perder o meu Bolsa Família devido ao BPC? Não, o BPC não pode entrar como renda do Bolsa Família. Isso, caso aconteça, ela tem que procurar a via judicial para restabelecer. Participação do André em Barbalha. Minha esposa faleceu. Eu tenho um filho de 5 anos. Eu não estava casado com ela. Convivia com ela há 13 anos. Eu tenho direito a uma pensão? Ela faleceu? Ela faleceu, professor. Faleceu. Se tem a união estável há mais de 2 anos, ela tem direito à pensão por morte. João Moreira, em Fortaleza. Tenho 61 anos e 30 anos de contribuição. 61 de idade, 30 de contribuição. Quando devo me aposentar? 60 de idade, 30 de contribuição. Homem? Homem. 65 de idade. Tem que ter os 65. Vai fechar os 65 com 35 de contribuição, né? Vai ter direito a 90% da média de contribuições desde julho de 94. Mas precisa ter a idade de 65.
A Beth participa conosco, ela é de Canindé. Eu gostaria de saber se para dar entrada na aposentadoria quando chegar o tempo, é necessário passar pelo sindicato rural ou pode ir com a documentação direto ao INSS? Não precisa passar pelo sindicato. Antes precisava ter uma declaração do sindicato, a declaração rural que era feita pelo sindicato. Hoje essa declaração é feita pela própria pessoa, pelo próprio segurado que vai pedir aposentadoria, que chama-se de autodeclaração rural, que ela pode baixar essa autodeclaração no próprio site do INSS. Precisa desse documento para dar entrada, mas não precisa pedir ao sindicato mais para dar entrada na aposentadoria. Ela mesma pode dar entrada sozinha. Pergunta agora do Irapuã, em Russas. Tenho 50 anos, 24 anos e 5 meses de contribuição. Atualmente eu contribuo como MEI. Todo esse tempo de contribuição foi sobre um salário mínimo. Eu gostaria de saber se tem algum jeito de me aposentar com pelo menos 2 salários, professor Paulo Bacelar. Aí nesse caso tem que ser um planejamento previdenciário. Precisa realmente ver todos os vínculos do segurado, precisa ver todas as contribuições, quanto tempo falta ainda para contribuir para ter direito à aposentadoria, e aí a gente pode simular os valores de contribuição daqui para frente para ver se aumenta alguma coisa. Mas isso precisa ter uma análise mais complexa, mais aprofundada, fazendo um planejamento previdenciário. Lucilene, em Maracanaú, estou afastada há 7 anos por auxílio doença. Eu quero saber se esse tempo conta para minha aposentadoria. Sim, se ele tiver o retorno ao trabalho ou a cessação do auxílio-doença, ele voltar a contribuir como autônomo, esse tempo vai contar para a aposentadoria dele. Rafael, em Itapajé, tenho 57 anos, recebo a pensão da minha mãe já falecida. Quando completar a idade, eu vou ter direito à aposentadoria? Sim, vai poder acumular a pensão com a aposentadoria. Nesse caso aí acumula, né, professor? Acumula, mas aí precisa ter as condições, né? Implantar as condições para a aposentadoria. Mas aí acumula. Tanto a pensão como a aposentadoria serão devidos, ela receberá os dois. Gostaria de saber se uma pessoa segurada da Previdência com diagnóstico de espondiolite anquilosante, professor Paulo Bacelar, tem direito à aposentadoria? Quem faz essa pergunta é a Conceição, em Aracati. Sim, toda doença dá direito à aposentadoria ou um auxílio-doença, dependendo da incapacidade para o trabalho. Se ela está incapaz para o trabalho, tiver um laudo médico atestando que está incapaz, ela terá direito ao benefício. Rosa Almeida, em Sobral. Olá, Rosa, seja bem-vinda. Abraço a você, a todos aí de Sobral. Sou técnica de enfermagem há 30 anos. Eu faço contribuição há 30 anos e tenho 53 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? O técnico de enfermagem tem direito à aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar? Sim, tem. Ele tem o mesmo direito do enfermeiro, mas precisa ter o PPP para comprovação das suas atividades. E vai se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Você que participou conosco na edição de hoje do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, o nosso muito obrigado. Continue participando pelo WhatsApp 859-9273-4353. Durante a semana, se você tiver alguma dúvida, pintou alguma questão aí, você pode entrar em contato com a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Um bom final de semana. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas. Estaremos aqui no próximo sábado para responder aquelas que não tiveram tempo para responder hoje. Então, um grande abraço, um grande sábado para vocês. Bom fim de semana e até a próxima. Abraço a todos. Boa semana. Tchau, pessoal.